Boa tarde, meus amores. Hoje a nossa aula será uma revisão geral, certo? Então, peguem o livro de ciências e abram na página 116. Vamos fazer uma breve revisão sobre o ecossistema, certo? Como nós já vimos, né, o ecossistema, o que é um ecossistema? O que é um ecossistema? É o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Não é verdade? Então, o ecossistema é um lugar, assim, um conjunto, um lugar, né? Um conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Os elementos não vivos, né? Podemos citar o quê? A água, solo, luz, pedras, né? Que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeiam. Os elementos não vivos, eles desempenham uma função, né? Que garante o que? A manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Mesmo o elemento ele não tendo vida, ele é importante, né? Ele garante o que? A manutenção do equilíbrio necessário, né? Para toda a existência de vida daquele lugar. Então, todos os elementos não vivos são importantes para o meio ambiente, para a natureza, certo? Já os elementos vivos, né? Os elementos vivos, eles também são importantes, né? Eles têm vida, como os vegetais, os animais, os seres humanos têm vida, né? Então também são muito importantes para o equilíbrio da natureza, da manutenção, certo? Aí temos aí os componentes de um ecossistema, como nós já vimos antes, né? Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Fatores abióticos são os seres que compreendem os fatores físicos, os não vivos, né? Como a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas, o solo. Então, esses são os fatores abióticos, ou também chamados elementos não vivos, ok? Então, existe o quê? Diferentes tipos de ecossistema. Como nós já vimos, existem vários tipos de ecossistemas, né? Diferentes tipos. Agora vamos para a página 121. Produtores, consumidores e decompositores. Produtores, consumidores e decompositores formam uma cadeia alimentar. Seres produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento, utilizando energia solar e elementos simples do meio ambiente, como o gás carbônico e a água. Como exemplo, temos os vegetais. Então, os vegetais são seres produtores. Seres consumidores são os elementos vivos que não produzem seu próprio alimento. São organismos que se alimentam de outros seres vivos. Como exemplo, temos o homem e os animais, que precisam pescar, cultivar, caçar, né, para poder se alimentar. Então, seres consumidores são os seres que se alimentam de outros animais. Eles não fabricam o seu próprio alimento. Aí temos os seres, né, os consumidores primários, são os animais, né, que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros como o boi e a cabra. Os consumidores secundários são os que se alimentam de consumidores primários, que são os herbívoros, como os seres humanos, e os consumidores terciários são os que se alimentam dos consumidores secundários, são os grandes predadores, como o leão. Então, aqui na imagem vocês podem perceber aqui, primário, secundário, terciário, certo? Acaba se alimentando do outro, não é verdade?
Seres decompositores são seres que se alimentam de organismos mortos, fazendo a reciclagem dos nutrientes, ou seja, devolvendo-os à natureza. Como exemplo, temos os fungos e as bactérias. Os decompositores, assim como os produtores, são indispensáveis para a manutenção do ecossistema. Isso porque os produtores fabricam o alimento e os decompositores reciclam na natureza a matéria de origem animal e vegetal. Cadeia e teia alimentar. No ecossistema, os elementos vivos se relacionam entre si. Uma das formas mais importantes de relacionamento é por meio de alimentação. É por meio dela que adquire energia para realizar suas atividades. Então, todo ser vivo precisa se alimentar. Teia alimentar é a reunião de cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar é formada por 3 elementos. Quais são eles? Produtores, consumidores e decompositores. A cadeia alimentar segue com um animal que se alimenta desse vegetal ou alga e continua com outro que se alimenta do primeiro. Esses animais são chamados de consumidores, que se alimentam de vegetais ou de outros animais. A cadeia alimentar termina nos fungos e nas bactérias, pois esses seres vivos se alimentam de matéria orgânica e recebem o nome de decompositores. A decomposição da matéria orgânica libera o quê? Nutrientes no ambiente, certo? Enquanto os animais não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, os vegetais e as algas o fazem, retirando sais minerais e água do solo, consumindo o oxigênio e o gás carbônico do ar e utilizando a luz solar, certo? Então, aí vimos a sequência, né? Então, a cadeia alimentar, né? Então, todo animal, todo ser vivo, ele precisa se alimentar, né? Então, a teia alimentar é o quê? A reunião de cadeias alimentares, né? Uma cadeia alimentar é formada por 3 elementos: produtores, consumidores e decompositores, certo? Então, a tia vai deixar abaixo uma atividade, certo? Para revisão do conteúdo, para vocês praticarem melhor, certo? E responderem uma prova bem legal, tá certo? Então, estudem bastante e vocês vão sair muito bem, tá bom? Então, terminando ciências, vamos para cidadania, ok? Também é uma revisão. Na página 80, a ética e a pobreza mundial. Como vocês leram o texto, responderam as perguntas que foram todas pessoais, certo? Aí vocês irão fazer o quê? Ler novamente o texto, falando sobre a ética e a pobreza mundial, certo? E as perguntas que a tia irá fazer na prova tem tudo a ver com o texto. Então, estudem o texto, certo? E o outro é o desemprego, ok? Também as respostas pessoal e releiam o texto novamente, certo? Sobre o desemprego. No desemprego aqui fala sobre vários, né? Trabalho versus desemprego. Então, dê uma lida, né, com atenção. O trabalho pode ser físico ou intelectual. Ele tem como objetivo a obtenção ou a transformação de alguma coisa, baseado no pagamento de salário.
pelo esforço ou pelo tempo realizado. Existem várias formas de trabalho. Existe o doméstico, urbano, rural, autônomo, formal, informal, né, voluntário. Então, leia com atenção aqui o texto, certo? E o que vai cair na prova é o que está no texto, ok? A tia também vai deixar uma atividadezinha para vocês responderem para, né, fixar melhor todo o conteúdo, ok? Então, beijos, por hoje é só e até amanhã.